Última questão, pessoal. Partículas alfa, núcleo de um átomo de hélio, partículas beta, elétrons e radiação gama, onda eletromagnética, penetram com velocidades comparáveis perpendicularmente a um campo elétrico uniforme existente numa região do espaço, descrevendo as trajetórias esquematizadas na figura abaixo. Tá? Então foram lançadas as três partículas perpendicularmente ao campo elétrico. Uma partícula alfa, uma partícula beta e uma radiação gama. Letra A. Reproduza a figura acima no seu caderno de respostas e associe alfa, beta e gama a cada uma das três trajetórias. Qual é a trajetória da partícula alfa, qual é a da beta e qual é a da radiação gama? Não é isso aí, Luiz? Ok, vestibulando, para cá, para cá, para cá, lançou três partículas. Interessante que essa partícula alfa, beta e gama, tá certo? É exatamente quando eu tenho um núcleo instável, tá certo? E ele emite essa radiação. Então, um núcleo instável, por exemplo, o urânio, quando é enriquecido, que lá na bomba atômica ou na usina nuclear, quando ele é quebrado, nós já falamos que a massa dele inicial é maior do que a massa dos outros dois elementos formados, tá certo? Agora esses dois elementos ficam radioativos e ficam emitindo lixo atômico, ficam emitindo radiação eletromagnética. Que tipo de radiação eletromagnética ele pode emitir? A alfa, que é o núcleo do átomo de hélio. Então lembre, partícula alfa, se cair alguma coisa, ele é o átomo de hélio sem a eletrosfera. É o hélio mais 2, sem os dois elétrons. É só o núcleo do átomo de hélio. Uma partícula mesmo, né? Com massa, né? A beta é uma partícula, tá certo? O elétron não tem carga, por isso que é beta 0 e carga menos 1, porque é do elétron. E uma onda eletromagnética devido a movimentos de carga gera essa onda eletromagnética. Agora é interessante ser isso. Como é que o professor Luiz Carlos está falando que essas partículas saem do núcleo, que eu tenho um próton e nêutron, e como é que o núcleo emite uma partícula beta, que é um elétron? Lembre-se que simplesmente o nêutron que estava no núcleo, ele é desintegrado, se transformando em um próton que permanece no núcleo e expulsando o elétron para fora. Então a emissão da partícula beta quer dizer aí que o nêutron foi transformado em um próton e o elétron que é expulso, que é a partícula beta. Por isso que quando um átomo lança, um átomo instável lança uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em uma unidade, tá certo? Mas o número de massa permanece o mesmo, porque o número de massa é o número de próton mais nêutron. Se perdeu um nêutron, transformou no próton, o número de massa permanece o mesmo, ok? Mas muda o nêutron para um próton e o elétron ele é expulso. Ora, acompanha aí a figura. Primeiro eu tenho a onda não vai ser atingida, então com certeza essa aqui do meio seria a gama, tá certo? A onda aqui não seria atraída aqui. Sofre a ação do campo elétrico, elétrico. Aí eu tenho duas, ó. Uma desceu e a outra subiu. Lógico que uma vai ser positiva e outra negativa. Como a gente sabe, o núcleo partícula alfa é positiva, partícula beta é negativa. Agora, qual seria a negativa e qual seria a positiva? Aí, Hilton, pela massa aí, o que é que você poderia dizer, até usando a inércia, né? É verdade. De Newton, né? É dificuldade aí para parar. Quem seria a partícula alfa? Olhando na figurinha aí, como a partícula alfa tem uma massa elevada, uma massa grande, né? Comparando com a do elétron, sem dúvida, e com a partícula beta, então você vai perceber que vai ser mais difícil você desviar, como se você pensasse num caminhão e um carrinho pequenininho para desviar. Aí você percebe que o carrinho pequenininho você consegue desviá-lo mais facilmente, né? Aplicando nele uma força lateral, uma força na porta. Ó. Atuando uma força perpendicularmente à trajetória da partícula beta, que tem pequena massa, ela se desvia facilmente. Essa então figurinha que está embaixo, essa curvinha aí de baixo, mostra a trajetória descrita pela partícula beta, né? Já a partícula alfa, que tem uma grande massa, uma grande inércia, vai ser mais difícil você desviá-la. Então ela vai sofrer um desvio, mas um desvio muito mais suave, correto? Então eu teria alfa, beta, ou alfa, gama e beta. A beta desprezível a massa, no instante desviou, ok? Então não esqueça. Lembrando, inclusive, Luiz, que essas trajetórias, desprezando a ação do campo gravitacional, né? Só campo elétrico, a trajetória aí descrita será um arco de parábola, se cair lá. Ele pode colocar um arco de hipérbole, um arco de ali, aí é uma parábola, tá? Um arco de parábola, né? E a letra B, Hilton, qual o sentido do campo elétrico? Isso. Se a partícula alfa, que é positiva, foi para cima, o que é que eu vou ter lá em cima? A placa negativa, né? Atraiu a partícula beta, ó, que é positiva, né? Então em cima eu teria uma placa negativa. Já embaixo, Luiz.
como atraiu o elétron, que é negativo, partícula beta negativa, embaixo eu teria positivo. Então aqui eu teria uma placa positiva, em cima uma placa negativa. O campo elétrico sai da carga da placa positiva ou da carga positiva e chega na carga negativa. Então, ele perguntou qual o sentido do campo elétrico, seria para cima, tá certo? E a direção vertical e sentido para cima.